que tem de... Aquele outro, aquela outra imagem que eu te mandei antes? Calma. Daniel Salles, uma referência aí no nosso segmento. Hoje, eu acho uma época bem propícia, né, Daniel? Vamos tratar do nosso bendito imposto de renda. Esse ano, diferente de muitos outros, né? A época, o prazo de declaração foi postergado. Eu não sei se é um alívio ou um sofrimento mais prolongado, né? E, enfim, espero que a gente possa bater esse papo. Discuta o foco que realmente acredito, né, Daniel? Vai ser muito ler, ouvir, receber dúvidas. Então, quem tiver dúvida, mande aí a mensagem, a nossa equipe vai aqui nos passando. E a ideia é essa, é um bate-papo bem descontraído, a gente não tem uma pauta muito formatada, mas quer abranger o máximo possível. Se não soubermos, vamos pedir ajuda aos universitários, né? Mas é isso, né? Então, doutor Daniel, lhe passa a palavra aí para dar as boas-vindas ao pessoal e a gente já começar a mandar brasa aí no Leão, né? No Leão não é de Fortaleza, né? O Leão da Receita Federal. É isso mesmo, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, mais uma live da Tax Prático, sempre disponibilizando conteúdo relevantes. E a gente fez há um mês atrás mais ou menos uma live e muita gente falou, olha, faz outras, né? E aí a gente resolveu agora, e quem sabe mais no mês de maio, né? A gente chega a fazer outra. E foi bom, porque a gente ganhou esse prazo a mais, a gente perdeu 15 dias no início do mês, mas a gente ganhou o mês de maio, ou seja, um mês a mais. Então, isso é bom e às vezes é ruim, porque a gente acaba deixando um pouco aí de lado, né, as declarações, deixando para a última hora. Mas, pessoal, fantástico, aqui é um bate-papo. O Gustavinho, muita experiência, professor, um grande empresário da área de contabilidade, um dos sócios também da Tax Prático. E eu, da mesma forma, aqui tento acompanhar ele, sou quase um estagiário dele aqui. E nós vamos tentar bater aqui um papo. Nós já temos algumas perguntas que foram feitas, que a gente passou na caixinha de perguntas, e a gente já tem alguma coisa aqui. Então, eu acho que já podemos começar. Perfeito, né? Eu acredito, Daniel, assim, para a gente começar aqui só contextualizando um pouco do que está sendo o Imposto de Renda 2023, né? A gente teve algumas mudanças, assim, bem, vou dizer que inovadoras, né? Naturais, por força da tecnologia, e algumas delas de fato, a gente já tem a possibilidade de aqueles declarantes que tenham restituição,
já podem fazer o apontamento do PIX, ou seja, receber no PIX. Inclusive a própria Receita Federal vem sinalizando que tem buscado priorizar essas restituições. Claro que não é que eu fiz o PIX e tem uma pessoa da linha de frente pela prioridade dos idosos e tudo, que realmente já são comuns estarem no primeiro lote, mas dentre o grupo geral, vamos chamar assim, há um direcionamento da Receita Federal de que de fato terá uma prioridade no recebimento da restituição. Então, o primeiro ponto que realmente eu vejo, né, a gente tem visto, é a questão do PIX. Outro ponto também, que eu acho que é relevante, é a possibilidade da declaração pré-preenchida, né? Então, acredito que muitos aí dos nossos seguidores são da área contábil ou fazem sua própria declaração de imposto de renda. Aqueles que tenham a senha do portal GovBR ou prata ou ouro ou o certificado SCPF, podem ter na própria declaração, no próprio sistema da declaração, né, tem a opçãozinha lá, o botão que você baixa a declaração pré-preenchida, já tem a possibilidade de ganhar tempo, naturalmente, confiabilidade nas informações, que já vem da própria base da Receita, né? Fonte pagadora, relação de bens, esse tipo de coisa, e a comodidade do tempo, né? Assim, a confiabilidade e a comodidade que a tecnologia, né, o aperfeiçoamento da Receita vem nos trazer. E, naturalmente, a Receita Federal, que não é boba, né? Ela vê muito o quê? Muitos erros, muitas vezes é uma digitação, realmente uma falta de atenção do declarante. Então, com isso, ela busca trazer elementos que facilitem a vida dela, né, também, e a do contribuinte, dando agilidade. Outro ponto que eu queria lhe passar a palavra, amigo, é justamente a questão do prazo, né, que você estava falando. Historicamente, vem de 1º de março até o último dia útil de abril. Esse ano teve uma mudança, né, eu queria que tu sinalizasse aí para quem está nos acompanhando também, a gente poder acompanhar. Vai até o dia 31 de maio. Então, fantástico essa mudança de prazo, porque de fato ficava muito curto e já nos últimos 2, 3 anos, né, a Receita Federal já vinha atrasando o início e postergando o fim. Então agora já, me parece, já vai ficar normatizado de que ficará sempre até o dia 31 de maio. Eu acho que é bem razoável, fica um prazo bom para todo mundo. Eu acho fantástico esse prazo aí, porque a gente ganhou esses dias a mais. É verdade. Perdeu os 15 primeiros, né, mas ganhou mais. Na média ganhou 15 dias, né? E a justificativa de perder esses 15 dias é exatamente aquelas obrigações acessórias que são pré-requisitos para o preenchimento da declaração da pré-preenchida. Perfeito, né? Então, é um prazo que eles têm, tem gente que entrega ali, ainda pega uns dias para retificar. Então, a justificativa foi essa de atrasar um pouco esse início. E a gente ganhou todo mês de maio, então achei uma troca muito válida, boa, né? Conversando com alguns colegas, né, assim, o que pega é que assim, a vida do contador ela é extremamente agitada, né? Sai da DIF, da de imóvel, aí vão tendo etapas de declaração. E aí é o ECD, que vai chegar SF, ECD, né? Então o maio começa a se chocar, então é imposto de renda com o ECD, mas a vida é isso, né? É uma rotina atrás da outra, é um desafio atrás do outro, que a gente busca realmente estar atendendo o fisco, né, com qualidade, mas eu acredito que para a maioria das pessoas foi realmente um ganho esse tempo aí, pelo menos para mim eu gostei. E falar de tempo, vamos começar com a primeira pergunta, meu amigo Gustavo. Olha só, a primeira pergunta aqui. Posso colocar minha mãe no meu imposto de renda como minha dependente, Gustavinho? Perfeito, Daniel. É uma pergunta bem pertinente, né? A gente escuta muito. O que é que acontece? Normalmente, quando se fala em dependente, se pensa logo em esposa ou filhos, né? Vamos dizer assim, os descendentes, né? Os dependentes descendentes. Só que há sim a possibilidade de você declarar os ascendentes, né? Os seus antepassados, vamos dizer assim. Então, mãe, pai, avô, bisavô, avó, há essa possibilidade. Só há um requisito, que é o quê? É observar a renda dessa pessoa, né? Então, imagine que são baixas rendas. Fica por volta de 22 mil, 23 mil reais, se a pessoa, né, o avô, o pai, a mãe, tem essa renda nesse patamar, pode sim ser declarado. O que é que tem que ser observado? A particularidade, Daniel. Primeiro ponto, o rendimento sendo tributável ou isento, ele entra nessa contagem. Então, muitos aposentados, né, acima de 65 anos, que tem pensão, tem aquele lá, quase 23 mil reais, que entra na faixa de isenção. Aquilo ali vai contar para esse requisito. Então, imagine que a pessoa ganha aposentadoria e tem uma renda excedente de 10 mil, dá 30 mil. Ela já não é elegível a ser dependente.
Porque passou do limite de isenção. Passa não é nem do limite de ser considerado os ascendentes, né, na possibilidade de dependente. Outro ponto também é que tem que ser atento, que é quem fica atento, o declarante. Nessa situação, eu tenho que declarar todas as rendas que aquele dependente vem a ter. Então, por exemplo, imagine que você, na figura de pai ou de avô, etc., é pensionista, mas tem outra fonte de renda. A gente está vendo aí a expectativa de vida do brasileiro cada vez maior, né? Então é muito natural estarem ativos no mercado de trabalho pessoas já enfim, a idade mais avançada. Nessa situação, caso alguém venha a declarar essa pessoa que tem um rendimento tributável, ou seja, ela teria 20 mil reais de rendimento tributável, não tem pensão, então consequentemente não é isento. Todos esses 20 mil reais, eles têm que ser declarados na declaração vamos dizer assim, do titular, né? A equipe está sinalizando, a parte do comentário já está ok, né? A gente estava tendo dificuldade, pessoal, na parte do texto, né? Do comentário já foi normalizado, né? Pronto, a gente está tendo só uma dificuldade aqui no Instagram acerca da digitação das dúvidas, do comentário aqui da live, né? Caso alguém tenha dificuldade, pode ficar à vontade de ir nos nossos stories, na caixinha de pergunta, que a nossa equipe aqui também está atenta, tá bom, pessoal? A nossa equipe aqui realmente é uma instabilidade do Instagram, então mandem lá, se está com alguma dificuldade de mandar o texto, não está conseguindo, por favor, vão lá na caixinha dos stories, deixe lá a sua pergunta, que a nossa equipe já vai buscando lá, pega a base e já vai lançando aqui para a gente debater, tá bom? Então, fechando, meu amigo Daniel, essa primeira pergunta. Então, de fato, há possibilidade, tem que ter atenção só no rendimento, seja ele isento ou tributável, e ter atenção de quê? De que, se for tributável, né, ou até mesmo isento, ele vai ter que compor a renda do declarante. Né? Lá no campo de rendimentos, eu vou colocar a opção dependente e boto a renda. E se for tributável, ela entra no mesmo bolo, né, vamos dizer assim, do declarante titular. Então, acho que seriam esses apontamentos. Gustavo. Então, em resumo, pode sim ser. Tem que verificar só qual é a origem, se ele tem ou não algum tipo de rendimento. Se ele tiver um rendimento, há duas possibilidades, rendimentos isentos ou rendimentos tributáveis. Se for rendimentos isentos, eu acredito que seja mais tranquilo. Agora, se for um rendimento tributável, tem que ver se vale ou não a pena manter ele como dependente, não é isso? Perfeito, perfeitamente. E aí, só complementando, pessoal, o quê? Voltando aqui à questão da estabilidade do Instagram, tá bom? Podem também mandar pelo direct, acho que é até mais fácil do que procurar os stories, a caixinha. Mandem direct aqui para Tax Prático, que a equipe está atenta, vai passando aqui as demandas para a gente e nós vamos aqui botando na pauta para discutir, tá bom? Outra pergunta, doutor Gustavo, uma pergunta muito recorrente. Casa financiada, poderia ser um apartamento, uma casa, né? Que valor declarar em bens e direitos? Valor de aquisição ou o valor do pagamento efetuado no ano? Perfeito, meu amigo Daniel. Essa dúvida aí ela é muito recorrente, né? E a própria Receita Federal, naquele famoso perguntão, né? Que é até uma dica que a gente aqui, a equipe Tax Prático, sempre trazendo dicas de ouro, né? Existe uma base de perguntas da Receita Federal, é o famoso perguntão. Se você botar no próprio Google aí, a gente até vai disponibilizar também na nossa plataforma, Perguntas e Respostas IRPF 2023. Você vai ver uma lista extensa de perguntas da Receita Federal que, de fato, vão trazer muitos apontamentos. E essa é uma pergunta que, de fato, é bem corriqueira, né? Assim, a gente vê muito isso no dia a dia, ao longo dos meses de abril e maio, né? No caso, existe uma particularidade, que é justamente o quê? Se a casa ela é financiada, entende-se que aquela própria casa ela é um bem dado em garantia. O que é que significa dizer, meu amigo Daniel? Se o cara não pagar, vamos dizer assim, a instituição financeira ela pode tomar, né? O famoso pegar de volta o objeto do financiamento pela inadimplência. Veja que eu tenho duas questões, dois cenários possíveis numa situação dessa. Você pode ir no banco, pegar uma linha de crédito que totalmente desvinculada a imóvel e comprar um imóvel. Você tem uma dívida distinta da compra do imóvel. Nesse caso aí, o bem não está dado como garantia. E eu tenho uma segunda possibilidade, que é a mais convencional, né, que é justamente o financiamento habitacional, que aquele bem ele é dado em garantia, até a linha de crédito ela tende a ser muito mais barata nos bancos, etc. Nessa situação, o bem é dado em garantia. Então, o que é que acontece? Na primeira opção, se eu peguei um empréstimo com um terceiro, com o próprio banco, mas não é uma linha de crédito habitacional, ou seja, o imóvel não é dado como garantia, a gente coloca o valor integral do imóvel. Lembrando, pessoal, dica, o ITBI pago na registro do imóvel, isso também entra como custo do imóvel, tá bom?
Custo de corretagem também entra como custo do imóvel. Peça a nota fiscal ao seu corretor, né? Se for uma pessoa física, pode ser um RPA, mas isso também entra como custo de aquisição do imóvel. Por quê? Numa venda futura, a gente sabe que existe o bendito ganho de capital, né, meu amigo Daniel? Perfeitamente. E aí, nesse ganho de capital, a gente vai e abate esses custos na aquisição. Então, voltando aqui ao foco da pergunta, né? A gente vai lembrando das coisas, a cabeça ferve, a gente vai dar um arrudeio. Mas voltando ao tema principal. Então, se o bem não é dado em garantia, eu tomei um empréstimo de um terceiro desvinculado ao imóvel, eu vou declarar o saldo da dívida global e o saldo do imóvel total. Se o bem é dado em garantia e eu tenho aquele contrato habitacional, e enfim, ele vai sendo pago ano a ano, eu dou uma entrada, vou lá na Caixa Econômica, financio. O que é que vai acontecer? Eu vou declarando ano a ano à medida que vão sendo pagos os valores. Então, paguei uma entrada de 30 mil reais e paguei para a Caixa mais 2 parcelas de 1.000. Ao final do ano eu vou botar lá, bem adquirido no ano de 2022, tal, pagos com recursos próprios, 30 mil, e pagos junto à Caixa, parcela de tanto, enfim, eu vou descrever o que ocorreu no ano calendário de referência, né? E aí, ano a ano, eu vou incluindo os valores pagos. E vai acumulando. E observação importante, a despesa financeira do financiamento, ele também agrega o custo do imóvel. Então veja, eu tenho aí ITBI, custo de corretagem, o custo que eu pago do imóvel, juros de financiamento, tudo isso são valores que a gente pode contemplar, deve, né, na verdade, contemplar no valor do bem, e aí, num eventual ganho de capital, coisa do tipo, venda, né, posterior com ganho de capital, a gente vai e pode aproveitar isso para reduzir o imposto. O gasto com cartório também entraria? Entra também. Todos os gastos de regularização, ele entra como custo para... E no decorrer dos anos, se eu fizer, por exemplo, uma reforma, Perfeito. esse valor também pode ser agregado? Perfeitamente, meu amigo Dandão. A pessoa, quando é humilde, ela já pergunta sabendo a resposta, né? É para não deixar o espectador sem esse detalhe, mas é perfeito. Sempre que há uma reforma, uma benfeitoria no imóvel, há sim, deve, né, na verdade, há a possibilidade de você ir aumentando o valor do imóvel na declaração. Então, assim, fiz uma benfeitoria de 30 mil reais, eu coloco no valor do imóvel. O que é que, obviamente, é de suma importância se ter ciência. Eu tenho que ter documentação fiscal, né? Então, eu disse que eu fui lá na loja de material de construção, comprei os pisos. Cadê a nota fiscal do piso? Eu disse que o pedreiro Luizinho veio e assentou os pisos. Eu teria que ter a nota fiscal do pedreiro. Então, existem elementos necessários, porque se a nossa amiga Receita vier nos botar na medida malha fina, né? Ela pode vir sim a questionar essa documentação, a exigir essa documentação. Não é muito comum, mas tá na legislação e ela realmente pode ser exigida. E aí, só aproveitando aqui o tema dos imóveis, né, pra gente fechar aqui, a gente acabou entrando na questão da seara do ganho de capital, né? Fazendo aqui um gancho, porque acaba que o ganho de capital, o carnê-leão e o imposto de renda são 3 elementos que estão muito assim, é um tripé, né? Perfeitamente. E no caso do ganho de capital, só também reforçando, quando se trata de imóvel residencial, nós temos hipótese de isenção. Primeira hipótese, bem de pequeno valor, né? 35 mil reais, o imóvel que eu vender até 35 mil reais, ele é um bem de pequeno valor, está dispensado. Segundo ponto, o único imóvel que eu venda até 440 mil, não é o ganho de capital, é o valor da venda. Também estou isento de ganho de capital. E a terceira e mais comum é quando eu vendo um imóvel residencial e aplico em outro dentro de 180 dias a contar da venda. Perfeito. Então, sempre que eu sigo essas rotinas, a gente tem possibilidade de isenção e mesmo tendo lucro na operação, ganho, eu não preciso tributar o imposto de renda, que a gente sabe que é aqueles 15%, né? Que vem dar aquela mordidazinha e eu sempre que recebo tenho que no mês seguinte estar pagando o valor da guia, né? Ok, meu amigo? Deixa eu fazer agora uma pergunta para você. Ok. Como posso colocar na declaração um veículo comprado a uma pessoa física que foi pago uma parte do valor em 22 para já constar na declaração do comprador? Tá meio estranho. Mas vamos tentar assim, interpretar aí, né? Pelo que eu estou entendendo aí, ele comprou um bem, né, em 2022, um veículo de uma pessoa física e quer saber como é que declara na declaração desse ano de 2023 referente ao ano de 2022. Nesse caso, você vai lá na ficha de bens e direitos, você vai declarar, muito parecido até com o financiamento imobiliário, o que você deu de entrada e o valor das prestações. Lá na ficha de bens e direitos nós temos 2 colunas, né? O ano de
2021 e o ano de 2022. No ano de 2021 você não tinha, então vai estar zerada. Já no ano de 2022 você vai informar tudo que você pagou relativo à aquisição desse veículo. Se ele tivesse sido comprado à vista, você vai, paguei 40 mil, vai colocar lá os 40 mil. Não, Daniel, esse bem, na verdade, ele é 100 mil e eu dei uma entrada de 30 mil e estou pagando prestações de 1.000. Então, você vai informar 30 mil, vamos supor que você pagou mais 5 mil, coloca lá 30, mais 5, 35 mil. Na descrição, você pode dizer que foi um bem adquirido financiado. Normalmente, quando eu estou fazendo as declarações dos meus clientes, eu já coloco lá o valor da prestação, normalmente são valores fixos, porque isso, e de quando começa e quando termina. Porque isso ajuda para nos anos seguintes. Histórico, né? O histórico eu já só faço complementar sem necessidade de pedir comprovante, porque lá já consta, né? Perfeito. Então, seria dessa forma, fazendo assim, fica tudo. Lembrando que agora é obrigatório, né, colocar, além de você fazer toda aquela descrição do veículo, o número lá do Renavan. Do Renavan, né? Então, hoje não passa mais se você não colocar o número do Renavan. Então, sempre que for informar veículos, não esquecer de pedir isso, para não ficar para a última hora e ficar aquele aperreio, tá certo? Perfeito, meu amigo. Outra pergunta aqui que chegou, né, que eu acho que a gente pode aqui discutir em conjunto, Sim. é como declarar a venda de milhas com ganho no Imposto de Renda 2023, né? Que realmente é um tema bem inovador, né? Sim. Ainda mais agora com muitos benefícios de cartão de crédito, aqueles pontos de milhagem, enfim. E existem empresas que compram e trabalham só com isso. E na prática, o que a gente observa? Quando eu tenho milhas, nada mais é do que um bem, não é uma renda, não é um rendimento de um trabalho assalariado, não tem um esforço, vamos dizer assim, né? Um serviço prestado. Eu tinha um ativo e vendi o ativo. Então essa milha, a venda de milha, ela é considerada um ganho de capital, tributado a 15%. E aí qual é o ponto só de reflexão? É validar se, dependendo do movimento aí, do montante da operação, se não se encaixa na faixa de isenção do ganho de capital, né? Bem de pequeno valor. 35 mil, exatamente. Mas é considerado como um ganho, certo? Não é tabela progressiva, não tem nada a ver, porque não é um rendimento de um salário, de uma prestação de serviço, ou coisa do tipo. E aí eu acredito que seria isso, né? A pessoa tem que ficar atenta, mesmo estando sujeita aí ao ganho de capital, ficar atenta, que é um dos gatilhos para a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, viu, Dana? Ficar atento nisso. E aí, declara, você naturalmente apura no sistema GCAP, o GCAP ele gera o arquivo exportável e você importa na declaração de imposto de renda, né? Tem a opção lá de importar GCAP 2022, no IRPF 2023, e aí a gente faz todo o fluxo. E acho que seria esse ponto aí de atenção nessa pergunta. Concordo plenamente com o Gustavo. E a dica principal é exatamente essa. Toda vez que a gente falar de ganho de capital, vá para o programinha chamado GCAP, porque ele tem algumas perguntinhas. Se você preencher direitinho, ele vai dizer, por exemplo, se tem reduções ou se é isento. Por exemplo, uma situação dessa, você pode estar fazendo o cálculo, rapaz, vendi, na verdade eu entendo que isso está mais para o conceito de direito, né? As milhas, então seria um direito que você tem, e você praticamente não teve custo com nada para adquirir isso, você está vendendo, sei lá, por 20 mil reais. Então, olha, eu estou tendo um lucro de 20 mil reais. Só que existe a isenção até 35 mil reais. Se você colocar lá no programinha, ele vai dizer no final que esse valor da venda está no campo de isenção. Perfeito, okay? Perfeitamente. Agora, né, deixa eu lhe fazer a perguntinha, passar para você. A pessoa morreu em abril de 2022 e fazia declaração, o inventário ainda não foi concluído. Preciso fazer alguma declaração? Então vamos lá, meu amigo Daniel. Se a pessoa morreu em 22, presume-se que, se ela fazia a declaração, ao longo da sua vida, né, dos últimos anos, ela atingia algum gatilho de obrigatoriedade. Então, fazendo aqui um breve retrospecto, né? Ou ela tinha movimentações em ações, que a gente vai já falar um pouquinho também sobre isso, que teve uma novidade, inclusive, né, nesse ano, elastecendo a faixa de isenção para quem opera em bolsa de valores, mas até então, estava na bolsa, estava obrigado. Teve ganho de capital, estava obrigado. Teve renda tributável, arredondando, 29 mil ao ano, estava sujeito à declaração. Tem bens acima de 300 mil, está sujeito à declaração. Então veja, o simples fato da pessoa ter falecido não desobriga a transmissão da declaração. Porque veja,
Em que momento o CPF ele para de ter obrigação de prestar contas com o fisco? No momento que a partilha é concluída e o CPF é baixado, né? Ele é liquidado, vamos dizer assim. Mas até então, a gente sabe que na vida só existem duas certezas, né? A prestação de contas com o fisco, ou seja, o tributo e a morte. Mesmo depois da morte, há obrigações aos herdeiros, aos legítimos aí, porque dependendo, aquele CPF pode ficar irregular. E isso, inclusive, prejudicar o formal de partilha. Então, o que é que acontece? Ó? Imaginando que em 2022, até abril, as rendas do falecido atingiram o limite necessário para declarar ou 29 mil tributado, ou acima de 40 mil não tributado, isento, também obriga, ou o falecido tinha mais de 300 mil reais em bens, por exemplo, é necessário fazer a declaração. O que é que acontece? Essa declaração não é aquela de espólio final. Eu estou presumindo que o processo de inventário ele ainda está em andamento. Ou seja, o CPF, a gente sabe que o inventário aqui no nosso país, meu amigo, demora anos, né? Isso. Então faleceu, eu startei o processo de inventário. O que é que acontece? A gente, então, faria uma declaração do mesmo jeito que a declaração convencional só que lá na ocupação, você bota o cargo da pessoa, o emprego, né? Você bota lá a opção espólio. E o restante continua. Então, por exemplo, se ele teve arrendimento de aplicação no ano passado, coloca. A conta às vezes tem bloqueio judicial, então fica rendendo, coloca, declara o saldo de bem, declara os bens que não foram partilhados, pelo que eu estou entendendo, né? Então, o fato do CPF, vamos dizer assim, virar espólio, né? Não exime, não dispensa a declaração anual de imposto de renda, certo? E aí pergunta se precisa fazer alguma declaração. Precisa se o CPF estiver sujeito à declaração. No momento que o CPF vai ser baixado e extinto de fato, aí há esse cuidado de fazer uma declaração especial, que é essa sim. Lá você bota essa declaração de imposto de renda, quem está muito habituado, ela é de ajuste anual. Isso. Mas existe uma de espólio final. Faz-se essa de espólio final e no ato da transmissão aí mata o CPF de vez, né? E aí a partir dali os bens já ficam distribuídos aos herdeiros, né, os inventariantes, enfim, a gente tem esse movimento aí de passar a propriedade dos bens objeto do formal de partilha para os herdeiros. Ok, excelente, muito bem explicado. E vamos para a sexta questão. Como declarar valor recebido a título de herança sem nenhum documento de partilha? Tudo feito somente de boa. De boca. Deve ser de boca, né? Que foi utilizado como uma parte para comprar um carro e outro foi decorrente de um financiamento. Perfeito. Esse é o famoso, o adiantamento da legítima, né, que chama? Exatamente. O que é que acontece, pessoal? Como eu estava explicando um pouco, até tem uma conexão com a pergunta anterior. Quando uma pessoa falece, tem um espólio, o CPF ele ainda está ativo. Apesar da pessoa não estar mais viva, o CPF continua ativo. E aí o que é que acontece? Se o formal de partilha não foi formalizado, registrado, a herança ainda não aconteceu. Então o que é que ocorre? Nessa situação, imagine o patriarca falece, o filho vai lá e pega o dinheiro, vende, às vezes tem uma autorização judicial, né, que é conseguida. Que é mais tranquilo. Às vezes saca na marra, né, o dinheiro, vai no banco e saca o dinheiro, enfim. Existe. O que é que acontece nessa situação? Há uma criação de uma dívida entre o CPF do espólio e o usuário, o beneficiário. Então veja, se eu tinha lá 300 mil na conta do finado e o Gustavo foi lá, o herdeiro foi lá, pegou 50 mil, na prática, juridicamente falando, eu estou antecipando um direito meu futuro, que só vai ser feito esse encontro de contas no ato da transmissão da declaração de ajuste final, né, da declaração de espólio final, melhor dizendo. Então o que é que ocorre? Nesse caso, imagine que o filho foi lá, resgatou 50 mil que era do pai, do finado. Ele foi, pegou esses 50 mil e pagou num carro, né? Falou aqui de um carro e, enfim, outras coisas. O que é que acontece? Ele vai aumentar em bens e direitos os 50 mil do carro e vai em dívidas e ônus criar um saldo de adiantamento da herança junto ao CPF, do seu genitor, blá, blá, blá. E aí faz até para fim de variação patrimonial uma equivalência, uma equiparação. Porque, veja, imagine que eu simplesmente lanço o carro. O declarante não tem renda para cobrir essa variação. Vai até a um gatilho de malha fina, que a gente sabe que um dos critérios de malha fina da Receita Federal é variação patrimonial descoberta, né? Que é justamente o que eu variei, né, no meu patrimônio, ele ser superior ao que eu tenho de renda declarada e de obrigações, né, de dívidas obtidas, contraídas. Perfeito. Muito bom. Ok? Acho que bem explicado também. Deixa eu te perguntar essa. Você só está me perguntando, homem? Então, vamos para as explicações.
É possível um contribuinte colocar, né, declarar a esposa como dependente dele, se a mesma for titular de empresa individual? Sem problema nenhum, pode. Teve uma época, né, há muitos anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu acho, que quando a pessoa era titular de empresa, sócio, né, era obrigado a declarar. Isso acabou, né, não tem mais essa obrigatoriedade. Então, às vezes o cara tinha uma empresa, estava sem movimento, era obrigado a declarar. Eu me lembro que às vezes a gente fazia até de forma automática aqui, né, mas acabou isso. Então, o fato de ela ser titular, seja de uma empresa individual ou mesmo de uma sociedade limitada, não tem problema, pode sim declarar. E mesmo que ela estivesse obrigada a declarar, obrigada não, se ela tivesse rendas acima dos 20 e tantos mil reais, 28 mil, eles poderiam declarar em conjunto, não tem problema. Enfim, isso aqui não é fator impeditivo, dá sim para declarar, mesmo que ela venha a ter rendas, mesmo que ela tenha renda isenta ou tributável, não tem problema, ela pode declarar ou em conjunto ou sendo dependente. Perfeito, perfeito. E aí, assim, é um ponto importante que você muito bem frisou, né, Daniel? É só o cuidado de que, se eu estou colocando a minha dependente, eu tenho que colocar lá as cotas dela, os bens dela, nos bens e direitos da declaração, né? E, além disso, as rendas que ela tenha, sejam essas isentas ou não, aplicação financeira, que é exclusivo na fonte, né? Toda a movimentação do CPF dela passa a ser, vamos dizer assim, um só com o CPF do titular. Então, muito bem esclarecido. Exatamente, o que ele falou, Gustavo, em tudo. Se ela tem um carro no nome dela, vai informar na declaração dele. Se ela tem 2, 3, 4 contas bancárias, aplicações financeiras, também vai ser informado na declaração do cônjuge, ok? Show de bola. Muito bem. Vamos seguir aí. Vamos lá, Gustavinho. Bens adquiridos por contrato de compra e venda, imóvel sem escritura, foi lançado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Hoje o imóvel foi ávido por uso campeão extraordinário. Como devo proceder? Deixo o imóvel pelo valor adquirido, alterando só os dados da ficha do bem, ou coloco o valor zero, haja visto que o uso campeão não tem custo? Pergunta bem capciosa, hein, meu amigo Daniel? Aí? Bem, vamos lá. No primeiro momento, o que é que a gente teria que separar essa pergunta em duas etapas, né? Primeiro ponto. Em algum momento foi pago alguém um dinheiro para essa pessoa ter posse de um imóvel que antes era de outra pessoa. Então, houve uma oneração, houve um pagamento, um fluxo financeiro de A para B. Só que, em termos de registro, documentação, etc., não há a evidência de que a escritura, né, a matrícula está para o adquirente. O que é que acontece? Nessa situação aí, meu amigo Daniel, eu entendo que aquele que pagou, ele lançaria um bens e direitos, mas não seria o imóvel. Seria o direito do imóvel, já que o imóvel não passou ainda a ser dele, a escritura, vamos dizer assim, não foi concluída, né? Então, até mesmo outros bens e direitos, e detalhar no texto. Aquisição de um imóvel sem a escritura, tal, junto a fulano de tal, paga o valor de tanto, tal. E aí, em cima disso, a gente formalizar a movimentação financeira. Entrei com o processo de uso capião, mas o processo de uso capião, apesar de não ter um custo propriamente dito, para aquele imóvel, o declarante teve um custo. Veja que ele pagou alguém por aquele imóvel, apesar de estar irregular em termos de registro, esse tipo de coisa. A equipe aqui está lhe chamando, produção, ó. E aí, o que é que acontece? Então, nessa situação, eu tenho um pagamento que foi efetivado para um terceiro e teve um custo. O processo de uso capião, que é o que vai formalizar a escritura, a matrícula, etc., né, vamos dizer assim, o juridiquês da operação, esse sim vai transferir esse bem, outros bens e direitos, vamos dizer assim, para o campo do imóvel. Então, imagine que ele pagou 50 mil, está lá em outros bens e direitos enquanto está regularizando o imóvel. No momento que eu regularizo, eu baixo esse bem, dizendo que transferido para o imóvel tal, conforme matrícula tal, eu formalizo e zero aquele bem e transfiro aquele mesmo bem para uma outra linha do campo bens e direitos, dizendo que é o imóvel oriundo de processo de uso capião, blá, 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 conforme matrícula tal, pago na época tantos R$1.000, porque, veja, eu tive um custo. E, óbvio, eu tenho que ter documentação que comprove esse custo, né? Perfeitamente. E, em cima disso, fazer a formalização, acredito que seria nesse escopo, realmente, que
formataria a declaração nessa situação, viu, meu Eu amigo? acho que muito bem explicado, Gustavinho. Eu adoro suas explicações, por isso eu vou mandar mais uma para você. Rapaz, ele tá desequilibrado, viu, produção? A comunicação de saída definitiva do país é diferente da declaração de saída definitiva do país. São coisas distintas? Existe a declaração, mas também existe a comunicação que deve ser enviada por outro meio para a Receita Federal do Brasil? E aí, Gustavinho, como é essa história? O que é que acontece, né? Existem pessoas, brasileiros ou residentes, que têm CPF ativo, mas decidem largar, vamos dizer assim, a residência tributária no Brasil e vão morar fora, por N motivos. Certo. Vai estudar e fica, nesse caso, eu tenho muitos familiares aí nessa situação. Foram e deram certo, ficaram. E o CPF no Brasil não serve mais de nada, vamos dizer assim, já que eles moram lá, tem toda a sua renda lá, suas operações lá, só vem a passeio para visitar a família, né? Então existe a possibilidade de, na declaração de imposto de renda, eu prestar contas na terceira possibilidade de envio, né? A gente falou da declaração de ajuste anual, que é essa mais comum, que nós tratamos a todo momento, a de espólio final, que é para eu baixar o CPF e distribuir os bens após o formal, e a de saída definitiva do país, né? Que é onde eu vou desgarrar meu CPF das regras tributárias brasileiras. Eu vou passar a ter uma regra tributária conforme o outro país, né, que eu estou indo. E aí, nesse caso, o que é que ocorre? Eu posso declarar, né, fica passivo de declaração nesse momento. Agora, até maio, eu faço a declaração, presto contas, enfim, eu desvinculo meu CPF. Também há a possibilidade dessa comunicação no portal da Receita Federal, certo? Mas, assim, eu diria que na prática, já pelo que a gente vem vivenciando, até mesmo só pelo tempo que você está fora do país... São 12 meses, né? Na verdade, não. Na verdade, é o quê? Dentro de um mesmo exercício, se eu passo mais de 183 dias fora, eu já me enquadro nessa classificação. Então, qual é a finalidade que a gente identifica entre um ou outro? Imagine que esses 183 dias está lá para novembro. Eu já posso declarar, porque a partir daquele momento ali, eu presto contas com o fisco, que dali para frente, não, um pedaço do ano... Até outubro, eu estava no Brasil. Vou prestar conta, tenho declaração de imposto de renda dependendo, né? No ano seguinte. Mas dali para frente, da comunicação, eu saí de vez. E aí eu faço o arremate, vamos dizer assim, na declaração do ano seguinte. E aí, posteriormente, a gente tem essa regularização do CPF, então, né? Na prática, o mais usual seria a própria declaração de saída. Exatamente. É uma opção que nós temos lá, faz a declaração, e aí eu, vamos dizer assim, tiro do foco, né, a Receita Federal brasileira. Porque isso acaba mudando o domicílio fiscal. Exatamente. Inclusive, se essa pessoa for sócia de alguma empresa brasileira, que não há nenhum impedimento, ela vai ser considerada um estrangeiro, aí passa a ter algumas análises. A questão do RDE e ED, que é uma declaração de aquelas que tem sócio estrangeiro. Dependendo da situação, censo. São declarações específicas que ocorrem quando há movimentações entre empresas brasileiras e um ente, né? Vou chamar de ente porque pode ser pessoa física ou jurídica. Estrangeiro, certo? Pessoal, só reforçando, a produção aqui está no nosso pé. Reforçando o quê? Por conta dessa instabilidade das mensagens realmente no Instagram, eu peço que vocês mandem lá mensagens no direct da gente, no Táxi Prático. A equipe está atenta, a gente vai já abrir essas perguntas, tá bom? A gente está aqui com uma pauta pré-estabelecida, mas vai já abrir para as perguntas e aí podermos aí realmente atender o máximo possível, viu? Ok, meu amigo Daniel, mande mais aí. Agora, vamos lá. Um casal declaram separados, certo? Porém, os bens são informados na declaração de um deles. Em 2022, compraram um imóvel e na declaração de ambos, quando importados da base da Receita, veio a informação de 50% de participação, ou seja, a participação de cada um, né? Meio a meio, né? Na declaração daquele que concentra as informações, coloca o total pago por ambos e na declaração do outro em valores. 0,1 centavo, né? Exatamente, 0,1 centavos. Porque não deixa excluir a informação que importei da base da Receita Federal, nem incluir em discriminação alguma informação como esclarecimento. Vamos lá, meu amigo Dandan. Pergunta também, outra bem capciosa, né? Veja, sempre que há um regime de casamento, seja no modelo universal, seja no modelo de comunhão parcial, ou seja, a separação total não entra no que nós vamos falar agora, a Receita Federal ela dá a possibilidade de eu centralizar os bens do cônjuge no outro. Então, por exemplo,
O cônjuge que não declara os bens, ele vai lá em bens direitos e bota assim: bens declarados no CPF, na declaração do meu cônjuge, fulano de tal, CPF tal. E eu boto o item 99 e boto só 1 centavo. Só para ficar o histórico de que eu tenho bens, mas eu optei por declarar junto do meu cônjuge. Isso não tem nenhum problema. Perfeito. Até para que a Receita Federal questionar, né, fique evidenciado isso. Na declaração do cônjuge que recebe as informações, há a possibilidade de eu poder consolidar todos os bens do casal em comum, né, enfim, e em cima disso a gente ter unificado as informações, todas os bens e direitos do cônjuge. Veja, nesses casos de casamento, né, de até união estável, algumas pessoas têm dúvida. Rapaz, eu ganho 30 mil e minha esposa ganha mais 30. E minha variação patrimonial deu 40. Se eu unificar tudo na minha declaração só ganhando 30, como é que eu vou justificar os 40? Mas aí veja, lá no campo do detalhamento dos dados, né, você tem a opção de botar o seu CPF do cônjuge. E naturalmente a Receita Federal amarra, né, ela tem essa informação. Então ela vai analisar sempre em conjunto. E aí, então, voltando. Então eu declararia tudo em um só cônjuge. No caso em questão, o que é que eu interpreto? A pessoa optou por importar a declaração pré-preenchida, e a declaração pré-preenchida tem alguns gatilhos, amarra, né? Ela meio que congela o que vem. E aí nessa situação ela meio que trava, ou seja, ela vai para o modelo convencional. Na escritura, o cartório, na fonte da informação, falou que foi do Daniel e do Gustavo o imóvel, meio a meio. Consequentemente, quando eu importo, vem meio a meio. Então, assim, ele não tem essa flexibilidade de analisar se eu vou ou não vou declarar em conjunto. Ele faz uma regra geral para o Brasil todo. Então, assim, tem situações que não se prevêem, né? Então, no caso aí, de fato, o que é que eu vejo? Que possibilidades eu vejo? Se realmente não tiver meio de segregar isso, infelizmente, excluir e fazer manual. Para que tenha flexibilidade, até porque aquela que foi manual, que só deve ter um bem, né? Então não deve ser uma declaração tão trabalhosa. Mas a ideia é realmente ver se não dá para editar, não dando certo, realmente excluir e fazer manual, possibilitando isso. E também ele poderia deixar? Pode-se pensar também, dividir, né? O que for os bens em comum, optar por fazer meio a meio, também não tem nenhum problema. Redividir, né? Redistribuir. Perfeito. Né? Não há nenhum impedimento de eu ir ou vir, vamos dizer assim, né? E mesmo que... Exatamente. Então, e mesmo vamos supor que eu tá tendo essa dificuldade, eu vou deixar 50% para um e 50% para o outro, ok? Mesmo que um dos cônjuges tenha uma renda muito maior do que a outra, vamos supor que a maior parte lógico que vamos supor que tem uma renda de 100 mil por ano, mas o patrimônio aumentou lá para 200 mil. E o outro tem uma renda de 500 mil e aumentou também lá os seus 100 mil, 200 mil, sei lá. Então não teria problema, porque como você falou, lá na parte de cadastro, aí que é muito importante, você informar o CPF do cônjuge nas suas declarações. Isso, uma amarrando a outra, né? Uma amarrando a outra. Porque feito isso, acaba que a Receita entende como uma unidade familiar e eventual falta, digamos, de lastro em uma declaração seria suportado pela outra. Perfeitamente, é isso mesmo. Muito bem, sempre muito esclarecedor. Vamos aqui para mais uma outra pergunta aqui. Na declaração de espólio, tem um imóvel, mais uma de espólio, né, pessoal? Tem muita gente aí. Covid aí, né, maltratou muita gente. Muita gente, né? E este imóvel em 2022, foi feito uma reforma pelos herdeiros, né? Como devo informar esta reforma? Dizer que foi com recursos dos herdeiros e citar o CPF dos herdeiros que arcaram com essa despesa? O que você acha, meu amigo Gustavo? Pronto, meu amigo. O que é que eu vejo? Eu já Tax Prático sempre pensando aí no consultor que nos assiste, né? Vendendo, inclusive, um planejamento tributário. Porque, vamos lá. Se eu tenho um bem que ele está no CPF do espólio, obviamente ele era do espólio. Ele é do espólio. Em que momento ele vai ser transmitido para os herdeiros? No ato da conclusão do inventário, né, do formal de partilha. E durante esse processo, os herdeiros, com seus recursos, foram lá e aportaram dinheiro, né, para reformar o imóvel. Nenhum problema, nenhuma ilegalidade. Só que o que é que acontece? Se eu simplesmente no bem lá no espólio, começar a aumentar o valor, eu acabo que eu vou ter uma variação patrimonial que não está justificada, e aí eu estaria, inclusive, elevando o valor de um imóvel que vai ser objeto de análise pela Cefaz, né, no cálculo do ITCD, e aí eu vou estar valorizando um negócio que de fato já está sendo pago pelos próprios herdeiros. Então o que é que tende a fazer mais sentido? Eu gero uma dívida do
espólio com os herdeiros do imóvel, da reforma, do valor equivalente à reforma. Então vamos supor que a reforma foi 100 mil. O imóvel está lá por 300 mil. O imóvel do espólio continua e eu vou colocar lá o quê? Benfeitorias em imóvel, oriundo dos recursos dos próprios herdeiros. Crio um aumento patrimonial no espólio. Na mesma declaração, lá em bens, em dívidas e ônus, eu vou gerar dívida para com os herdeiros. E os herdeiros, por sua vez, eles vão declarar, vão baixar o saldo de banco, né, que é o dinheiro que tinha, ou enfim, a disponibilidade financeira, um bem de direito vai ser reduzido, e vou colocar lá em bens de direitos um novo. Saldo oriundo de reforma aplicada na casa do espólio, CPF e tal, e evidenciar. Por que meu objetivo em evidenciar isso? Para tentar desconfigurar que a reforma foi feita do espólio e é objeto do inventário. Veja, no meu entendimento aí, eu tenho uma essência, uma dívida criada desde a sua origem, né? Não foi algo que foi deixado para os herdeiros, foram os próprios herdeiros que promoveram. Então, fazendo dessa forma, acredito que fica mais contundente em evitar essa cobrança de TCD dessa reforma, né, no ato do formal da partilha, e além disso, evidenciar que o recurso não veio do próprio espólio, veio dos herdeiros que foram quem promoveram a reforma. Perfeito, acho bastante claro. Vai mais outra pergunta chegando aí. Tem um cliente que vendeu uma casa, ela informou no seu imposto de renda, mas em cartório a casa está no nome da filha. Ela não informou no nome da própria filha no imposto de renda, pois não iria condizer com sua renda. O que ela deve fazer? Eita pau, hein? Chegando aqui na reta final da live, é só pergunta boa, viu? Rapaz. Reforçando, pessoal, mandem as dúvidas lá no direct, tá bom? Então vamos lá, meu amigo Dandan. Ela vendeu a casa. Aí aqui, é uma primeira falha que eu identifico dentro de um processo de planejamento. Porque dependendo, se ela tiver mais de um imóvel, ela pode estar sujeita a um ganho de capital. Sim. Que ela não vai evitar da forma que foi desenhado. Porque veja, o CPF da mãe vendeu a casa. Só que o registro da compra foi feito no nome da filha. Então, é como se a filha tivesse comprado uma casa que não foi objeto do mesmo recurso de quem vendeu, já que são CPFs distintos. Perfeito. E aí o que acontece? Então, vamos pensar primeiramente só na declaração de imposto de renda. A pessoa que tinha a casa, a mãe, ela baixaria a casa que foi vendida, inclusive estando sujeita a ganho de capital, se for o caso, né? Dependendo se não for um único imóvel, vai ter que ver aquelas questões que nós já falamos, né? Condições, né? Aquelas condições. E aí criaria uma dívida com a filha. Porque o recurso foi dela, não foi da filha. Então, na prática, assim, se eu registrei o imóvel, o contrato de compra e venda está todo no nome da filha, registrei o imóvel, cadê o dinheiro que a filha tem para lastrear essa aquisição? O empréstimo da mãe. Empréstimo entre pessoas físicas não é tributado, não tem IOF, não gera imposto de renda, não tem nada. Mas é uma dívida para quê? Para que no momento futuro ou ela quite, ou depois preste conta, enfim, numa passagem aí da mãe, faça o inventário e faça esse encontro de contas. Mas, no imposto de renda da mãe, era para conter o valor que foi emprestado para a filha, no bens e direitos, o valor da venda ele é baixado, se tiver ganho de capital apurado. Outro ponto se o valor do imóvel for acima de 300 mil, a filha vai estar obrigada a declarar também o CPF dela. Como uma opção, o que pode pensar? É colocar a filha como dependente da mãe, na própria declaração da mãe, e aí eu vou trocar só um bem por outro. Tipo, se a filha não tiver renda, né, for zero, ou isso não for trazer nenhum prejuízo à restituição ou ao pagamento do imposto da mãe, o que é que se faz? Coloca a filha como dependente na própria declaração, a casa sai, cria-se um bens de direito do empréstimo da mãe para a filha e cria-se a dívida da filha com a mãe. Na própria declaração não tem nenhum impedimento para isso. Se declararem separado, realmente tem que fazer nesse formato. Criar uma dívida de uma para outra é o caminho mais conservador, apesar de que tributariamente não foi, na nossa visão, o melhor caminho, porque pode dar margem de cobrança do ganho de capital. Perfeitamente. Ótimo, Gustavinho. Eu acho muito bem de explicar também. Vamos lá. Cliente gosta... Isso daí já foi? Não, o declarante... Décima segunda, cliente, né? Cliente gostaria de declarar a mãe que recebe auxílio do governo como dependente. Onde colocar este rendimento que ela recebe? Existe alguma possibilidade dela perder esse auxílio ao fazer isso? Rapaz, assim, essa questão do auxílio em si, eu não tenho muito domínio pra gente discutir, certo? Assim, a priori, eu desconheço qualquer regra de auxílio. Vamos lá, o que é que acontece? Tem os Bolsas Família, tem essas questões que eu acho que é o caso, né? Já que não existe mais aqueles auxílios emergenciais do Covid, já passou. Mas veja,
Normalmente esses auxílios, esses programas, são para pessoas de baixíssima renda. Isso. Então, assim, eu como beneficiário, eu declaro, aí tem uma regra lá, R$100 e poucos por cabeça, né? Por família, né? Por família, tem alguns critérios que são bem, assim, bem exprimidos. E aí o que acontece? Pode ser que a pessoa esteja recebendo indevidamente, por quê? Porque a renda da família ela é superior ao que o programa abarca, e aí nesse momento eu vi a declarar o que é correto, veja que o que vai estar errado não é a declaração, é o benefício que pode estar sendo recebido indevidamente. Exatamente. E esses benefícios, eu entendo que, fazendo uma analogia ao que foi o da pandemia, eles são tributáveis, são rendimentos tributáveis. Agora sim, realmente teria que analisar que benefício está falando, né? Auxílio, não fica muito claro o que é, e aí realmente a gente não consegue aprofundar muito aqui na pergunta. Eu concordo com o Gustavinho, acho muito perigoso declarar isso daí, e de fato ele, como ele disse, é obrigado sim a declarar, mas talvez o ideal é que não deixe essa pessoa como dependente, porque se for, o governo hoje tem todas as formas de fazer os cruzamentos, é muito fácil ele cruzar isso aí, se ele quiser fazer. Às vezes ele até pode não cruzar de imediato, mas ele pode daqui a um, ele tem 5 anos. Tem 5 anos para vir atrás. Né? Então, eu acho bastante... acho que deve ser analisado com bastante cautela essa situação. Perfeito. Né? Quinta questão, 13ª questão. Rapaz, nós estamos hoje que o questionário tá bom, viu? Eu tenho 5 imóveis na imobiliária. Isso aí é tu, né, Daniel? A pessoa de posse. Quem dera. O valor das comissões, em qual campo, Gustavo? Pronto, perfeita aí a pergunta. Por quê, pessoal? A pessoa física que tem rendimentos de aluguel de imóvel, ela pode deduzir do imposto de renda algumas despesas. Então, imagine que vamos pegar um imóvel, né? Um imóvel desse dá R$5.000 de aluguel. Muitos declaram 5 mil, e vão pagando, estão sujeitos, em regra, ao carnê-leão, se estiverem alugando para a pessoa física. Veja, Dandan, a pessoa física não é imobiliária, a imobiliária é um mero intermediário. A pessoa física é o inquilino. Então, se eu, Gustavo, vou lá na imobiliária Táxi Prático e tem o Daniel que quer alugar o imóvel, e o Daniel paga via Táxi Prático para o Gustavo 5 mil, eu vou declarar, Gustavo, sou obrigado a pagar o carnê-leão. Não é a imobiliária que vai pagar e não é o Daniel que vai fazer a retenção. Somente se o inquilino for uma pessoa jurídica, ele fica sujeito a fazer o pagamento com a retenção. Daí a importância aos colegas contadores também que estão aqui acompanhando, de que sempre que você tem um cliente que paga aluguel, vá atrás de saber se o inquilino é uma pessoa física. Porque se for, a responsabilidade de retenção é da fonte pagadora, do inquilino, né? Voltando, eu tenho 5 imóveis, onde ia informar o valor das comissões. Aí voltando aqui, aí existem elementos que podem ser deduzidos do valor tributável. Então imagine que é 5 mil, mas imagine que eu tenho um gasto de 15% com a imobiliária, que dá R$750. No campo lá de rendimentos recebidos de pessoa física, que é o do aluguel, né? Lá tem uma aba de aluguel de pessoa física. Especificamente, né? Especificamente de aluguel quando o inquilino é pessoa física. Você vai declarar só os 4.250. Porque o 750 ele é dedutivo da base. Além disso, né, considerando que o inquilino seja pessoa física, lá na aba Carnê-Leão, no código 0190, você já tem que ter calculado mês a mês. Declaração anual de imposto de renda não é lugar de estar apurando carnê-leão. Carnê-leão é mensal. Recebeu o dinheiro nesse mês, é acima de 1.900 e o quebradinho, né, da isenção, no mês seguinte você já tem que estar pagando. Inclusive, meu amigo Daniel, há uma penalidade de 50% de cobrança de ofício se a Receita Federal vier atrás. Além da atualização de multa e juros, multinha de 50%, né? E a gente sabe que o nosso fisco tá com fome, né? Passou na pandemia, queda de arrecadação, enfim. Se endividou, né? Perfeito. E aí o que é que acontece? Eu posso deduzir gastos de cobrança, né? No caso da imobiliária, posso deduzir IPTU, inclusive condomínio, porque às vezes tem um pacote de aluguel que você recebe tudo, né? E você tem um gasto. Então, o que for desses gastos aí, que você está repassando, vamos dizer, quando arcado pelo locador, né? Pelo proprietário, você pode deduzir da base da tributação. E aí o que é que acontece? O valor das comissões você informa no campo pagamentos. Existe lá no campo pagamentos despesa médica, plano de saúde, educação, etc. Tem um campo lá que você coloca a parte de corretagem e você informaria lá. Esse valor, por si só, ele não é considerado, vamos chamar de despesa dedutível, né? Quando você coloca ele não vai deduzir, não. Você tem que saber que no campo de aluguel você já informa o valor líquido. Que na DIMOB da imobiliária já também é para estar nesse valor líquido. Então, assim, com base nisso, eu informaria no aluguel, na renda, o valor líquido e informaria lá no pagamento o valor repassado da imobiliária. Seria nesse formato.
Perfeito. Ok? Produção, mais perguntas? Estamos chegando ao final. Ô, rapaz, passou rápido, viu? Rapaz, e foi gostoso, viu? Foi bacana. Eu mesmo aprendi aqui Estudo muito, gostoso, rapaz, né? estrutura boa. Perfeitamente. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar gravada. Lembrando também que no site da Tax Prático nós temos tudo que praticamente quase todos os assuntos que nós falamos aqui, nós vamos ter materiais lá falando exclusivamente sobre declaração de imposto de renda, ganho de capital, enfim, uma série, MEI, hoje não teve pergunta sobre MEI, mas nós temos para o cálculo como é que é feito o cálculo do imposto de renda sobre MEI, ganho de capital, preenchimento de declaração de imposto de renda, uma série de materiais sobre declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, se você tem dúvida, ainda ficou alguma coisa por aí, vai lá, dá uma pesquisada e que você vai com certeza encontrar. Se não encontrar, nós temos lá a nossa consultoria, que você pode sim registrar lá a sua dúvida e a nossa equipe, no prazo aí de pouco tempo, está te respondendo, tá certo? E eu acho que era isso, queria agradecer ao público, Perfeito. aí, agradecer também ao nosso professor, amigo, empresário, sócio, Gustavo. É um nome bem difícil, Gustavo... Do Alib. Opa, do Alib. Né? Nome artístico, né? Nome artístico. E deixar as suas palavras finais. Perfeito, pessoal. É realmente agradecer. A gente está fazendo esse banco de dados, né, lá no nosso site, na nossa plataforma, das perguntas e respostas da Receita Federal, como eu tinha falado. Vamos disponibilizar gratuitamente lá o material. Quem tiver dúvida, acione. A nossa equipe está bem, realmente encaliçada, né, como diz o outro. E temos muito a apoiar. Então, você, advogado, você, contador, assinante, que tem dúvida de declaração de imposto de renda, assim como várias outras temáticas, né? O ICMS, os impostos federais, trabalhistas, acessem, consultem, demandem, que realmente a Tax Prático está aqui para apoiar, para, de fato, ser a plataforma dos consultores, né, meu amigo Daniel? Perfeitamente, isso mesmo. Ok, pessoal? Então, agradecendo aí a atenção, a paciência de todos. Pedimos desculpa realmente pelo texto aqui, a mensagem do Instagram que deu problema, mas fugiu realmente do nosso controle. E, dependendo aí das demandas, a gente pode até pensar numa outra, né? Chegando essa segunda quinzena de maio, num outro momento, para vir a fazer uma terceira live, que a gente sabe que é quando realmente a maioria dos declarantes vão mandar os documentos, né? Então, realmente, as dúvidas tendem a surgir mais. Ok, pessoal? Forte abraço, até a próxima, uma boa semana, um bom feriado, 1º de maio, né? E até a próxima. Um grande abraço. Muito bem, abraço.